Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está aqui. Boa tarde ou bom dia também para quem vai assistir essa live depois, né? Daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, enfim, ela vai ficar aqui gravada, disponível. E, bom, é uma alegria estar aqui, essa nossa primeira aula aberta desse curso, que se chama O Livro Ilustrado e o Corpo Criador, Fronteiras entre Palavra, Imagem, Gesto e Espaço. Bom, esse curso tem um formato online, mas dentro desse formato online a gente optou por um modelo híbrido, digamos assim, né? Se é que pode usar essa palavra nesse caso, porque é um curso que vai se dividir entre aulas ao vivo, né, aulas síncronas, todos os alunos juntos, no mesmo horário, e momentos gravados, né, além dessas aulas abertas, e essas sim são para todas as pessoas que, enfim, se sentirem convidadas, se sentirem à vontade, que quiserem dar um pulinho aqui. Eu tenho esse canal há um tempo, né? E eu quero logo, de antemão, convidá-los todos a se inscreverem por aqui. É um canal para debater prioritariamente o livro ilustrado, mas compreendendo o livro ilustrado como um disparador de reflexões e de discussões, uma vez que eu considero o livro ilustrado como um objeto que agrega e que convida e que dialoga e que está ali junto com muitas outras linguagens artísticas, né? É um objeto de arte que comunica de muitas maneiras a partir de muitas frentes, né? Então, aqui nesse canal, vocês vão ver lives, debates, participações em espaços sempre debatendo o livro ilustrado, a formação do leitor, sobretudo do leitor de imagem, né? Eu, originalmente ilustradora que sou, é, me preocupo muito e trabalho muito com essa sensibilização leitora. Eu não gosto da palavra formação, eu prefiro sensibilização, né? É, eu acredito mais nesse tocar o leitor pela via do afeto, pela via do abraço. E eu afirmo sempre, categoricamente, que não existe imagem meramente ilustrativa. Uma ilustração é uma narrativa visual, portanto, ela é passível de leitura, ela necessita interpretação, tanto quanto a palavra, em qualquer espaço. Tá? Nesse caso, especificamente, o livro ilustrado. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu faço questão de ressaltar que essa não é uma live, né? E por que não é uma live? Porque é uma aula. Porque eu tenho muito respeito por uma coisa chamada tempo. Eu acho que tempo é vida, tempo é a nossa energia vital. Eu tenho muito respeito pelo meu tempo, pela minha energia vital e pela sua também, pela de todas as pessoas. Então, eu não gosto de fazer ninguém perder tempo, né? Fingindo um conteúdo, fingindo uma abordagem, mas na verdade querendo fazer outra coisa. Então, não se preocupem, porque essa não é uma live, e, sobretudo, essa não é uma aula para vender nada no final. Ninguém aqui vai assistir algo para no final eu dizer que o curso é assim, assado, até porque esse curso, muito embora o primeiro encontro ao vivo vá acontecer nesta quarta-feira, dia 13 de março de 2024, esse curso já existe, esse curso já tem alunos, a gente já iniciou, nesse formato que eu expliquei para vocês, a gente já iniciou o conteúdo com as aulas gravadas, essa é a nossa primeira aula aberta. Elas vão acontecer semanalmente, às segundas-feiras, às 19 horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que dar aula, tanto quanto criar imagens, para mim,
é algo que fala muito sobre a minha essência, sobre a minha alma, né? E eu acredito muito nessa coisa da partilha, sem nenhuma afetação, é, sem nada egóico, né? Não se trata de uma missão nem nada disso, mas eu acredito muito nesse fluxo de conhecimento, nesse fluxo de troca. Então, o meu desejo maior com essas aulas abertas é conseguir agregar pessoas, é conseguir trazer pessoas, claro, para esse canal, pessoas que se sentirem bem, se acharem que faz sentido, pessoas que se inscrevam, que curtam os conteúdos, né? A ideia é fazer desses conteúdos, é, fazer esses conteúdos mais regulares. A ideia, sim, é ativar esse canal, é óbvio, mas é também partilhar, é ativar essa comunidade em torno de um tema que me é tão caro e que é tão caro para tantas pessoas. Então, eu trabalho essa ideia do livro ilustrado pensando nesse processo de criação, dentro de uma metodologia que privilegia. Eu acredito muito que eu trabalho a partir disso, de que é o trabalho que produz inspiração. É claro que isso depois entra num ciclo, mas não é a inspiração algo divino, um sopro de algo externo que nos atinge, e daí a gente executa, a gente cria algo. Pelo contrário, a gente se coloca em ação e os insights acontecem, e as ideias acontecem, as ideias se desenvolvem. Então, esse curso tem essa ideia, tá? É, bom, vamos lá. Eu vou ver aqui. Eu gosto de pensar o livro a partir de um tripé, quando eu vou conversar sobre o livro ilustrado, e não é o tripé palavra, imagem e projeto gráfico ainda, a gente vai chegar nele, nos outros encontros, mas o que eu hoje trago aqui para a gente conversar um pouco é a ideia desse tripé, pensando no título, né, quantas histórias cabem em um livro ilustrado, eu gosto sempre de tratar da história das histórias dos materiais e das histórias dos processos. Essa é a minha pesquisa, né? A minha pesquisa de mestrado. Eu tenho meu mestrado em design e cultura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Fala de processo de criação, né? Fala dessa ideia do fazer, como algo que não, como eu posso explicar aqui? Bom, essa ideia do fazer como algo único, né? Sem essa fragmentação entre gesto e pensamento. Eu parto do pensar das mãos, desse executar, desse fazer, né? Dessa poética que é o fazer, né? Para a criação. Então, a proposta, a metodologia desse curso parte disso. Não é um curso apenas para ilustradores, é um curso para quem pensa a criação de maneira geral, certo? Tanto é que a turma que se formou é uma turma muito interessante, porque tem gente de todos os espaços, tem gente de todas as várias linguagens artísticas que toparam pensar a sua própria criação, o seu próprio processo, tendo como disparador o livro, né? Isso me deixa muito feliz, é algo que me instiga muito, tá? E, bom, e o que seria essa essa ideia, né, da história das pessoas, da história dos materiais, da história dos processos? Eu vou começar aqui a compartilhar um pouquinho com vocês uma apresentação para a gente ir se guiando, mas algo que eu gostaria muito de ressaltar, né, antes da gente entrar nisso de vez, é que esse curso ele é um desafio aos modos de fazer, aos modos de pensar a criação, né, em busca de uma voz que seja efetivamente autoral. Né? É um momento de reflexão, é um momento de experimentação e de desenvolvimento de processos de criação
muito próprios, né, muito individuais, para além de regras e de receitas prontas, né? Então a gente vai abordar coisas do Resolvido, né, gente? O gente está aparecendo o Durex que eu perdi o microfone, estou tirando agora para não ficar feio na live. Uma outra coisa, rapidinho, deixa eu só explicar para vocês o seguinte: parece que eu estou dentro de uma caixa, né? Não estou dentro de uma caixa, mas eu estou numa quina, porque eu tive que refazer toda a ideia de cenário que eu tinha pensado para deslocar todo o meu aparato para um lugar onde o sinal de internet não caia, né? Porque parece que está formando ali um temporal e eu estou preocupada, né? Que tem esse temporal ou que chove, que falte luz, enfim. Vim para essa quina aqui, né? É uma quina do ateliê. Aqui, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas logo acima de mim tem uma prateleira de livro, então parece realmente que eu estou encaixotadinha aqui. Não estou, né? Mas como eu estou usando o celular também, né? Tudo para estar aqui com vocês, tudo para não ter que desmarcar, para a gente estar aqui para conversar, para ter essa primeira conversa. Né? Mas voltando à ideia do curso, é isso, é abordar essa ideia do pensamento do gesto por meio da imagem, do desenho, entendido como desenvolvimento de inteligência, aliado à palavra e fazendo algo que o livro ilustrado faz de um jeito muito incrível, né? Que é desafiar, é subverter qualquer linearidade de tempo e de espaços, né? Quando eu falo dessa fronteira e eu menciono os espaços, é pensando o projeto gráfico, né? Porque se trata da espacialidade do livro, mas é também pensando os espaços onde esse livro ilustrado entra, né? Livro ilustrado é livro infantil? Todo livro infantil é livro ilustrado? HQ é livro ilustrado? Né? Por onde a gente pode caminhar quando a gente trata de livro ilustrado, né? Então é isso, é o pensar e o fazer das mãos, é o recolhimento de memórias, de insights, como recursos dessa construção de narrativas imagéticas, certo? Bom, a gente vai trabalhar a partir de eixos, né, que são o personagem, cor, o objeto e a composição, enfim, a partir daí a gente vai transversalizar uma série de assuntos. É para quem deseja, né, pensar a sua própria criação, mas é também para quem pesquisa, é para quem é leitor, é para quem é para o pai, para a mãe, para a avó, para a família, familiar, que se interessa em compreender mais desse livro ilustrado, para melhor levá-lo para sua criança. Para quem sabe que livro ilustrado transcende as fronteiras entre as linguagens, e para quem se interessa por cada etapa da criação de um livro, né? Porque sabe que tudo está em diálogo. Né? Eu não compreendo, por exemplo, um ilustrador que não se interessa pelos processos gráficos, sendo que a gráfica, sendo que o imprimir esse livro, ou não imprimir, porque ele vai estar em outra plataforma, é parte essencial da construção desse livro, é parte essencial desse produto sobre o qual ele se debruçou. Né? Não adianta ele criar uma ilustração com essa ou com aquela técnica, com um estilo super bem pensado, super bem resolvido, se no final, na gráfica, tudo isso vai por água abaixo. Né? Enfim, é um curso para quem tá duvidando do seu processo de criação, para quem está exausto, para quem quer se reconhecer nessa criação, né? Porque a gente sabe que ao longo de uma trajetória criadora, muitas são as vielas e a gente pode se perder numa delas. É para quem quer criar, né? Para quem quer que essa criação seja um esforço, né? Porque ela não é gratuita e ela não se dá de maneira easy, fácil e sempre fluida, né? Mas é para quem quer que ela seja um esforço e não uma agonia, né? Para quem quer redescobrir a própria curiosidade e é isso, né? Então, a cada semana, a minha ideia é trazer um tema a partir dessa, de tudo isso que eu já falei aqui, né? Bom, e agora eu vou me apresentar um pouquinho, né? Mas eu vou fazer isso já para essa live não ficar muito longa, eu vou adicionar aqui a apresentação, né? E aí a gente vai conversando sobre
sobre essas tantas camadas de histórias que cabem num livro ilustrado, né? Vamos lá. Começando pelas histórias das pessoas, né? Então eu começo pensando nisso. Que pessoas são essas envolvidas nesse processo de criação? A gente tem o escritor, a gente tem o ilustrador, ambos são autores. A gente tem tem o designer, né, o profissional que vai ser responsável pela criação do projeto gráfico. Muitas vezes esse designer é a mesma pessoa que o ilustrador, né? Normalmente, atualmente, né? O ilustrador pensa nesse objeto na sua totalidade. A gente tem o editor que é quem vai fazer que é o grande diretor de cena, né? Que é quem vai organizar todo o trabalho. Às vezes a gente tem o diretor de arte, enfim, são muitas as pessoas que, que, que trabalham, né? E que levam um pouco das suas histórias, né? Que acrescentam histórias a a esse objeto, né? Então, um livro ilustrado não é só não é só a obra de ficção que está ali, né, contada com palavra e imagem, e eventualmente o texto traduzido. É muito mais, né? A gente consegue explorar muito mais quando a gente olha para esse livro e a gente tem que enxergar a integralidade dele. Bom, e eu gosto muito de um pensamento do Svoboda, Joseph Svoboda, eu não vou lembrar, eu não sei se ele é de Praga, eu não sei se ele é dali da República Tcheca, enfim, mas ele é dali, daquela região ali do leste europeu. E ele fala, ele costumava dizer, né, faço parte de uma geração de pessoas multifacetadas, com múltiplos talentos e conhecimentos, onde quase todos faziam um pouco de tudo. Venho de uma família que tinha oficinas de carpintaria e desenvolvi desde cedo uma apetência quase obstinada para querer saber tudo, para querer mexer em tudo. Fui poeta, escultor, músico, fotógrafo, pintor, arquiteto e um jovem apaixonado pelas grandes figuras do Renascimento. E eu recorro ao Renascimento para embasar um pouco dessa fala do Svoboda, porque é justamente uma época, um momento em que a gente ainda não tem essa fragmentação entre quem pensa e que normalmente tem um status mais elevado e quem executa, que é o cara que vai ter né, entre uma ideia de belas artes e de artes aplicadas, sempre pensando nessa ideia de status, né? Quando a gente tem a Revolução Industrial, e isso é papo para outro dia, mas é quando a gente começa a ver essa fragmentação entre o gesto e o pensamento, entre o designer, que é uma profissão que nasce da Revolução Industrial, que nasce do capitalismo. O designer é o cara que vai ficar fora da fábrica pensando e projetando para que o operário execute a ideia dele, né? Execute em série, execute com perfeição e em série, né? E eu debato, eu rechaço muito isso, né? E eu gosto de dizer que, tal qual o Svoboda, eu sou essa pessoa que, que tem múltiplas formações, né? Que me acompanha um pouquinho, sabe? Que enfim, eu comecei fazendo teatro, querendo ser atriz, e depois me embrenhei mais pelo figurino, pelo cenário. Em seguida, isso ainda com 14, 15 anos, em seguida meu ensino médio eu fiz o curso normal, e desse curso normal eu fiz concurso para o município do Rio de Janeiro, eu fui professora e diretora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro durante quase 15 anos, foram 14 anos e alguns meses. Ah, foi exatamente nesse período que eu me interessei por ilustração, né? Foi levando os meus alunos para a sala de leitura que eu me interessei, né? Então é isso, é onde tudo começou, né? E por que eu estou falando de mim, gente? Antes de eu continuar aqui. Eu acho que a gente se cobra muito uma ideia de vida linear, de formação linear. E não sempre vai chegar um momento em que a gente vai questionar, a gente vai se achar ou um fracasso, ou uma fraude,
porque, ai, porque eu gosto de tantas coisas, ou porque, ai, minha carreira foi por água abaixo, eu não aguento mais fazer o que eu faço, e aí eu quero repensar a minha carreira, eu quero me recriar, mas, ai meu Deus, eu vou fazer isso. Enfim, por quê? Porque a gente aposta numa linearidade que não existe. Né? A vida acontece nas transversais, nas frestas, a vida é toda cruzadinha, né? E eu gosto sempre de falar da minha trajetória profissional para mostrar para as pessoas que ser múltiplo não é um problema, que gostar de muitas coisas, saber fazer muitas coisas, isso não é um problema, até porque a gente gosta de muitas coisas, mas todas essas muitas coisas pode investigar, elas fazem sentido, elas se conectam, né? Então, o fato de eu fazer teatro, de eu gostar de figurino, né, de eu ser professora, depois, em seguida, enfim, vamos lá. Minha fala não é linear, tá, gente? Então, vamos lá. Então, é isso, tudo começou aqui no município do Rio de Janeiro, dando aula, e na medida em que eu dava aula e levava os meus alunos para a sala de leitura, eu ia me encantando num momento em que a produção editorial brasileira tinha dado um boom, né, era início dos anos 2000, né, a gente vinha crescendo, num fervilhar de técnicas novas, de propostas novas, muita gente nova, um mercado muito aquecido, né, muitos programas governamentais, uma economia que estava decolando, então isso possibilitava o surgimento de muitas editoras produzindo muito, então foi um momento em que muitos escritores e muitos ilustradores foram lançados no mercado e eu faço parte dessa leva, dessa geração, né? Mas tudo começou contando histórias e olhando o trabalho de ilustradores, né, como Roger Mello, a Rosinha, o André Neves, quando eu mostrava esses livros para os meus alunos, eu acho que, na verdade, quem mais se encantava era eu, né? Eu acho que eles se encantavam através do meu encantamento, né? E isso eu acho que é um dos pilares, inclusive, do trabalho de sensibilização de leitor. A gente não consegue encantar ninguém se a gente não estiver encantado, né? Então, eu logo me embrenhei nesse mundo da formação de leitores, dos projetos de leitura. Muitos eventos literários estavam surgindo na época, surgindo ou se solidificando, e eu faço parte desse grupo. E quanto mais eu me embrenhava na literatura infantil, mais eu me fortalecia também como educadora, porque eu via sentido naquilo que eu fazia, né, nos projetos de leitura que eu levava para a escola. E, e, e todo o meu trabalho, né, primeiro como regente de turma e depois como diretora de uma creche, enfim, aconteciam a partir do livro de literatura. Né? Bom, nesse ínterim, bom, enquanto eu dava aula, por que eu fiz concurso? Né? Eu tinha 17 anos quando eu fui para o município, eu fui emancipada, né? Eu era menor de idade, e eu era uma fedelha que queria trabalhar, queria ser figurinista, eu nunca tinha pensado em ser professora, muito embora eu estivesse fazendo curso normal. Mas eu comecei a minha primeira faculdade foi design de moda, né, era um curso interessante, uma proposta muito arejada para a época. É o primeiro curso superior do Rio de Janeiro, que é do Instituto João, e era uma universidade privada, né? Bom, por mais que eu tivesse fiéis, eu precisava pagar, né, o curso, pagar o restante do curso. Então eu fiz o concurso, gente, sendo muito sincera, por isso, porque eu precisava custear os meus estudos. E, bom, ah, esse encantamento aconteceu, né? Mas eu dei prosseguimento ao curso de design de moda, cheguei a trabalhar com moda, cheguei a trabalhar com figurino para teatro, com produção de moda, enfim, cheguei a trabalhar com isso, mas o que eu gostava mesmo era de ilustração, era de criar imagens. E não para o universo da moda, mas eu fui empreendendo muito. Eu caí de cabeça na literatura infantil. É, por isso, em função disso, eu fiz uma especialização em literatura infantil e juvenil,
E depois eu fui para a Itália, para a Escola Internacional de Ilustração Stefan Wawel, em Sarmid, que é uma escola muito prestigiada, eu acredito que, se não a mais tradicional, uma das mais tradicionais. E aí fui para lá, enfim, para estudar ilustração, né? É, e nessa altura eu já publicava, já dava oficinas, e, enfim, já trabalhava muito com isso, né? Até que chegou o momento que eu precisei optar, e foi quando eu saí do município, depois de 15 anos eu saí do município, porque eu não dava mais conta das duas atividades, né? Eu viajava cada vez mais para ministrar oficina, curso, palestra, e eu acabei saindo do município, e foi quando eu tive um tempo para reestruturar essa grande pergunta, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Né? Eu já realizei todos os sonhos que eu tinha até então. Então foi quando eu voltei a estudar, né? Fiz um MBA em figurino e carnaval, voltei a trabalhar com figurino e cenário, mas agora no carnaval, né? Eu trabalhei em algumas escolas de samba daqui do Rio, e entrei para o mestrado em design e cultura, né? A linha de pesquisa é design e cultura, mas na Escola de Belas Artes da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Ah, e foi nesse momento em que todos esses fragmentos que me constituíam e que eu não via muito sentido, né? Eu me cobrava muito por, nossa, eu sou professora, mas eu não tenho uma licenciatura, porque eu não tinha, eu fiz, na verdade, design de moda, que é bacharelado. Eu tenho especialização em literatura e infantil, e eu sou ilustradora, e é isso, e aquilo, e eu me cobrava muito, porque eu achava que, nossa, nada faz sentido, nada conecta. E foi entrar para o mestrado que eu descobri que tudo fazia sentido, porque tudo tinha a ver com narrativa visual. Um figurino, um cenário, um figurino é uma roupa que narra, um cenário é uma cena, né? Da qual os atores, ou os foliões, ou os desfilantes vão ajudar a contar uma história, né? A gente vai tratar sobre isso em alguma das nossas aulas abertas, mas um desfile de carnaval na Apoteose ou no AMB, ou em qualquer outro lugar, Parintins, né? Enfim, é, na minha análise, nada mais é do que um grande livro ilustrado aberto na avenida, né? É um livro ilustrado pop-up que se abre e que a gente vai lendo, né? Porque a gente tem o tema, a gente tem o enredo, que são a história efetivamente, né? O samba enredo, que já é outra camada de narrativa, e a gente tem as alegorias e os figurinos e as alas, que a gente poderia considerar as ilustrações, né? Enfim, eu comecei a perceber que o meu grande encantamento, o meu grande barato, eram as narrativas visuais. E essas narrativas que são impregnadas de história, né? Então, eu começo a pesquisar sobre o processo de criação, a partir do romance Frankenstein, ou Prometeu Moderno, da Mary Shelley, que é um romance que me atravessa e que me constitui, enfim, com o qual eu convivo desde os 15 anos de idade. Eu costumo dizer que é o meu grande oráculo, assim, sempre que eu preciso, sempre que eu tenho que ter uma ideia, ou atravessar algo, eu retorno a esse livro, a esse romance. E eu voltei a ele na época do mestrado, de um jeito muito despretensioso, porque eu tinha entrado para o mestrado para falar de carnaval, de um figurino de carnaval, e a coisa da transformação dos materiais. E em uma disciplina eu resolvi reler o Frankenstein, e me deparei com coisas da Mary Shelley, com coisas do Victor e da criatura, e do enredo em si, e eu nunca tinha pensado. E aquilo se tornou o meu objeto de pesquisa, e a partir dele, sim.
eu segui trabalhando a ideia dos materiais, a transformação de matéria em materialidade, tudo, mas eu migrei do carnaval, do figurino de carnaval, para o romance Frankenstein. O mestrado que eu fiz tem uma metodologia teórico-prática, então essa é a criatura, né? Que é um embate que eu tenho né, ao longo da pesquisa com, com o Victor Frankenstein e a criatura dele, né? Na verdade, o que ele faz da criatura dele, e aí nasce a minha criatura, a minha interpretação do que é essa criatura, do que é essa questão da alteridade, do que é essa questão do outro, para como a gente olha para o outro, como a gente desumaniza o outro, né? Ou não desumaniza, mas enfim, como a gente se relaciona com esse outro. Essa é a minha, essa escultura em papel, é uma escultura em papel, tá? Então eu trabalhava a matéria papel, né? Porque é a matéria com a qual eu trabalho as minhas ilustrações e tudo, eu achei que fazia sentido. Então eu saio dos figurinos de tecido e vou trabalhar em cima do papel. Então essa é uma escultura toda feita em papel e chama A Criatura. Bom, tá, mas e aí, o que faz um ilustrador, né? E o ilustrador, gente, é esse... O ilustrador é um narrador, né? O ilustrador é a pessoa que vai criar narrativas visuais, né? E ele vai fazer isso ao criar imagens com as mais diferentes técnicas, nos mais diferentes estilos. E quanto maior é a capacidade desse ilustrador de sugerir, de ampliar interpretações, quanto maior também as áreas de sombras por onde esse leitor, né, essas áreas de sombra que o ilustrador deixa, né, por onde o leitor possa caminhar, por onde o leitor possa dar voz à sua imaginação, mais complexidade ele vai garantir ao seu trabalho, né? Bom, vamos lá, para eu não me perder aqui. E esse, esse ilustrador, ele existe sempre essa coisa, né, do que é estilo e se o ilustrador precisa ser um grande desenhista. Não necessariamente, porque desenhar, apesar de que desenhar é desenvolvimento de inteligência, né? Isso é papo também para a gente fazer crescer em outro momento. Mas desenhar e narrar narrar visualmente não são necessariamente a mesma coisa, né? E o ilustrador pode narrar visualmente usando diversos artifícios, as mais diversas técnicas, com os mais diversos procedimentos. Mas o mais importante que ele não pode perder de vista, para além do expertise dele em determinada técnica, é que ele precisa comunicar, né? Ele precisa dialogar com o texto que está ali escrito, nas linhas ou nas entrelinhas, mas ele também precisa contar uma história, né? Então, não é o caso, o ilustrador é um grandíssimo aparelhista, um grandíssimo colagista. Se ele não comunicar algo a partir desse exercício, né? E isso tem a ver com estilo, né? Porque eu vejo também, eu não acho que estilo tem que ser uma preocupação do próprio artista. O próprio artista não cabe a ele dizer qual é o estilo dele. Eu acho que isso é sempre uma avaliação externa e uma avaliação a posteriori, tá? Dito isso, estilo não é aquilo que está fora, não é o que está registrado no papel, na superfície. Tá? O estilo é algo que tem por trás, é o que está dentro de nós, é o nosso arcabouço, né? É... Então, por isso que eu vejo, às vezes, muitos criadores muito perdidos, muito exaustos, muito sem rumo, por falta de autoconhecimento. E aí ele entra nessa neurose, nessa preocupação excessiva de, eu não tenho estilo, eu não sei do que eu gosto de 1 milhão de coisas. E está tudo bem gostar de 1 milhão de coisas. Agora, quanto mais a gente se conhece, né, mais a gente consegue limpar, digamos assim, essa nossa narrativa.
E tem, enfim, hum, tem ilustradores que você olha, e para cada livro, né, ele vai pensar uma narrativa, uma técnica, um jeito diferente. Porque o importante, ele sabe que o importante ali é ele contar essa história e não mostrar o quanto ele é bom em colagista, o quanto ele é bom em lápis de cor, o quanto ele é bom em sei lá o quê, né? O que importa é a história que está sendo contada. E a gente tem diversas funções, né, entre de texto e de imagem, né? Então, ah, eu falei dessa questão das áreas de sombra, né? Porque o Rui de Oliveira, que é um grande ilustrador, para mim o maior ilustrador que a gente tem no país, e é um grande professor também, ele costuma dizer que nem tudo é ilustrável e que a gente não deve se preocupar em contar tudo daquela história na imagem, né? Que às vezes é mais interessante a gente só insinuar, só deixar o leitor supor algo através do nosso traço ou da nossa ausência de traço naquele momento, né? Então, texto e imagem se relacionam de diferentes maneiras, em diferentes espaços, a depender da história que está sendo contada, certo? Aqui o Rui, né? Nenhuma ilustração possui uma leitura absoluta do texto, muito menos o leitor da imagem. A leitura será sempre parcial, segmentada e particularizada. Vemos aquilo que esperamos ver. E nisso também, nessa coisa da história das pessoas, entra também a pessoa leitora, né? Que vai ler aquele livro a partir das suas próprias experiências, a partir da sua própria formação leitora, do seu próprio arcabouço leitor, né? Da sua maturidade nem é a palavra ideal, mas vou usar a partir da sua própria maturidade, maturação, né, de ideias. E aí é quando a gente entra na ideia dos processos, né, falando de estilo, falando de técnica, as histórias dos processos, elas também contam histórias, né? Elas também enriquecem aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está por trás, assim. Às vezes a gente pega um livro e fala, uau, que livro! E a gente não dá conta, porque a gente desconhece, evidentemente, a história da feitura desse livro, né? Mas quanto mais os autores, escritor e ilustrador, ambos são autores, uh, enriquecem essas entrelinhas, esse por trás do cenário, né? Quanto mais essa coxia é repleta de história, de substância, mais esse livro se enriquece. E o leitor nem vai compreender de onde vem tanta coisa que ele está vendo ali. Mas as histórias dos processos são muito importantes, né? E eu gosto sempre de falar, deixa eu voltar aqui, dessa do quanto eu dou importância para pensar os processos, enfim, é o que eu pesquiso na vida. Mas aqui vocês estão vendo nessas imagens o que eu chamo de diário de criação. Eu levo muito a sério na minha metodologia, no meu modo de criar e de ensinar a criar, a, as nossas reflexões, os registros dos nossos insights, a maneira como a gente se relaciona com o que a gente pensa, porque eu acho que isso vai criando um caldo de maturidade artística e criativa, criadora, eu prefiro a palavra criadora, né? Então, eu recomendo sempre, e eu falo para todos os meus alunos e por onde eu passo, tenham sempre um caderno. Não por uma afetação de ficar ali, assim, tomando um café, ai, não, sei lá, nós somos santos, ele dizer, não é isso. Mas é levando a sério o seu próprio processo, né? Então, eu utilizo muito os diários e eu recomendo muito, tá? Os diários também. Questão de diário de criação. Uma outra coisa que eu chamo também dessa ideia, dos processos e tudo, e já entrando um pouco na história dos materiais, eu, eu costumo dizer que mais do que ilustradora, eu gosto de despertar histórias nas pessoas e nos materiais. Então, eu gosto do encontro com o leitor, eu gosto do encontro com quem pensa, com quem pesquisa e reflete o livro.
e eu gosto da matéria, eu gosto da tinta na mão, eu gosto não à toa eu trabalho com papel, né. Eu não tenho nada contra quem cria ilustração digitalmente, nada contra, pelo contrário. Inclusive eu venho brincando cada vez mais com isso, mas eu gosto, né, dessa a primeira coisa que eu faço quando eu vou criar um livro, é pegar aquele texto e montar isso que no Rio a gente chama de boneca, em São Paulo a gente chama de boneco. Mas se eu não espacializo esse livro, esse texto, num objeto, se ele vai ser vertical, horizontal, como ele vai ser, né? Se eu não espacializo essa história nesse objeto, eu fico muito solta, eu não consigo trabalhar. Então, essa relação com a materialidade, com o gerar, propiciar materialidade, para mim é essencial. E eu começo sempre montando a boneca, né? E aí é quando a gente entra na história dos materiais. Aqui é um pedaço da minha mesa de trabalho, minhas experimentações com tinta. Eu gosto dessa ideia da, das experimentações com diferentes tintas, com diferentes suportes, para ir encontrando qual vai ser a linha narrativa daquela história, né? O que cabe, o que vai caber naquela história. Esse processo, para mim, é muito da experimentação, é muito da fluidez do gesto. É, é só depois que eu tenho esse primeiro encontro com as tintas, os papéis, pintando, rasgando, amassando, pintando com diferentes materiais e tudo. É depois disso que eu consigo assentar a ideia e pensar, bom, vou caminhar por aqui, eu vou caminhar por ali. E, e é um momento, assim, é um momento muito livre. Nem tudo que eu criei nesse momento de experimentação vai entrar no livro, aliás, quase nada entra, na verdade, que a gente está falando sempre de histórias de, no máximo, 40 páginas, né? Livros de, no máximo, 40 páginas. Então, nem tudo que a gente cria entra. Né? Mas tudo que a gente cria é eterno, se torna eterno dentro de nós. Né? E vai ser aproveitado, ressignificado, digerido de outra maneira em outros momentos. Tá? Então, esse diálogo com os materiais, para mim, é essencial. E isso culmina no pensar das mãos. Aqui eu trabalho muito, eu gosto de desafiar a dimensão das coisas, né? Tem uma expressão para isso, ah, são os objetos escultóricos. Não sei se é bem isso, né? Voltaremos nisso em outro momento, mas eu gosto desse desafio, né? Essa imagem aqui eu acho que vocês estão vendo à direita, né? A casinha, né? Com a janela e tudo. É para um livro meu, o mais recente, um livro que eu ilustrei, da Ana Cláudia Ramos, da editora Caraminhoca, chamado Tem Medo do Monstro. Eu ilustrei, o Paulo Otero fez essa costura através das fotografias, enfim, fez uma costura visual interessante. A gente vai tratar disso em alguma aula aberta. Só estou prometendo, né, gente? Mas eu juro, já está tudo esquematizado, tá? Então a gente tem aula aí já no prelo para várias semanas. Mas é uma casinha de papelão que eu fiz, né? De fato, e ela, por razões óbvias, por ser uma casa de papelão realmente, uma casinha de boneca, ela, ela não podia ser escaneada, ela tinha que ser fotografada. E eu gosto disso, eu gosto de desafiar a bidimensionalidade, né? Tanto é que eu fiz a escultura da criatura em papel, podia ter criado outra coisa. Mas eu gosto dessa ideia do recortar, do fazer a imagem se elevar, né? Então, isso para mim, sabe, é fazer a imagem sair, sabe? Então, isso é uma investigação minha, e eu vou buscando maneiras diferentes de fazer isso. E aí, aquilo que eu já comentei, por exemplo, essa imagem aqui, ela tem desenho, ela tem colagem, porque essa mão sobre a boca da moça é uma mão que eu recortei, né, a mão recortada à mão, né? E coloquei sobre o desenho, e ela é fotografada, e ela tem uma sombra, né, sobre esse rosto aqui, como se fosse uma grade de uma janela, que é de fato uma grade de janela, que é a grade da janela do meu ateliê. Então, olha quantas técnicas estão ali, né, estão aqui nessa imagem, né? E eu gosto sempre, só para reforçar,
E estilo é isso. O estilo não é se definir, não é definir se a gente prefere ilustrar com aquarela ou lápis de cor. Estilo tem a ver com um discurso próprio, pessoal e intransferível. Estilo tem a ver com as histórias que vivem dentro de nós e que desejamos mostrar ao mundo. A escolha da técnica vai dialogar com esse estado interior, mas esse estado interior precisa existir, porque senão não tem técnica que dê conta. Né? Vai ser um lindo desenho, mas não vai ser uma linda narrativa visual. E é isso. E a delícia de experimentar, que foi uma outra imagem, também criada para esse livro, que acabou não entrando no livro, mas Eu Tenho Medo do Monstro, é a história de um casal de irmãos, um irmão mais velho e um irmão mais novo, que precisam escapar desse monstro, né? É um monstro muito peculiar enfim, essa foi uma cena que eu montei também com também tridimensional, é uma maquete e tudo, que acabou não entrando, né? Porque também tem uma outra coisa, a forma dá trabalho. A forma é muito mais do que a ideia que a gente tem aqui. Essa ideia que tem aqui tem sempre um abismo, maior ou menor, né? Mas tem sempre um lapso, tem sempre um gap, tem sempre uma fresta, grande ou pequena, entre o que a gente pensa e o que a gente efetivamente executa, né? Daí a importância de pensar os processos, de ter um diário de criação, porque quanto mais a gente pratica, não no sentido de ficar repetindo de um jeito egóico, ai, como eu desenho bem, não é isso. Mas quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente investiga, menor a gente vai tornando essa diferença entre o que a gente pensa e o que a gente coloca no mundo, né? A forma dá trabalho. A forma, enquanto não é forma, enquanto não está ali formada, ela é só abstração, né? E às vezes a gente vai executar até coisas muito mais interessantes do que aquilo que a gente tinha pensado. Mas a gente sempre se surpreende, para o bem ou para o mal. Por isso tem que fazer. Por isso que eu privilegio essa ideia do fazer, tá? E bom, e eu acho que para nós concluirmos aqui, uma frase do Roland Barthes, da Retórica da Imagem, que é um livro que eu recomendo para todo narrador visual, que ele diz que não existe imagem inocente, né? Toda imagem está a serviço de algo, ela conta algo, ou ela sublima algo, ou ela escancara algo, ou ela esconde algo. Mas não existe imagem inocente, certo? Existem os insights, existem os momentos de não racionalização na criação, mas a gente sempre trabalha a serviço de algo. Tenhamos ou não consciência disso, né? E quanto mais consciência a gente tem, melhor, né? Ah, e eu afirmo, essa frase é minha, tá? Não existe imagem meramente ilustrativa, pelo amor de Deus, tá? Aquela, né, a gente vê na lanchonete, a imagem do hambúrguer com batata frita e o combo, né? Batata, né, e refrigerante. Você olha aquela imagem e você olha a realidade, tem sempre um abismo entre uma coisa e outra. Por que aquela imagem é tão enorme, é tão tratada, é tão interessante? Não é gratuitamente, é para fazer a gente ter desejo de comprar. Então não existe imagem meramente ilustrativa em lugar nenhum. Ela está sempre a serviço de algo, ela está sempre dando suporte a se contar algo, ou ela é a própria contadora de algo, tá? Em qualquer espaço. Até o dia em que eu mudar essa ideia, é isso que eu afirmo, certo? Ok. Bom, aqui a gente vai entrar em outro momento. Bom, 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 bom. E aí a gente já está chegando em quase uma hora, né, de aula aberta. Eu tinha prometido que seria meia horinha, também para não cansar ninguém. Mas, enfim, ela vai ficar aqui gravada. Ela vai, ela vai estar aqui no YouTube. Eu espero que vocês assistam, assistam mais de uma vez. Curtam e compartilhem, né? Aquela coisa que o youtuber fala, que eu morro de vergonha. Mas, enfim, se fizer sentido para vocês, se vocês gostarem, compartilhem.
Eu acho que conhecimento é sempre bom a gente compartilhar. E é isso. Quero agradecer demais a todos que estiveram aqui agora, né, enquanto a coisa está acontecendo ao vivo, e depois também para assistir no gravadão, né? E na próxima semana, próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente em mais uma aula aberta, dando prosseguimento a esse tema grandão, né, que é as histórias que as ilustrações nos contam. Aliás, não é quantas histórias cabem em um livro ilustrado, a história das pessoas, dos processos e dos materiais, mas a gente vai enfim, usar esse tema para entrar em outros cantinhos, outros cômodos dessa grande casa, ok? Quero agradecer muito a presença de vocês, dizer do quanto eu gosto de, 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 de trocar mesmo, dando aula, ou debatendo, enfim. E fazer isso no meu espaço é algo que me desafia muito, porque eu entro em pânico, eu acho que todo mundo tem um pouco disso. É, Normalmente eu estou no espaço do outro fazendo isso, e esse é um grande desafio para mim em 2024, é tornar essa casa aqui, né, uma casa nossa, uma casa para eu recebê-los cada vez mais pessoas. Então, peço a vocês que, se vocês gostaram, convidem outras pessoas para estarem aqui, tá bom? Agradeço muito e até semana que vem. Um beijo bem grande.